Potenciação vídeo aula 6, exercício 15. Classifica as afirmações abaixo como V para verdadeiro ou F para falso, justificando ambos os casos. O primeiro item está aqui dizendo que raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y é igual a raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Isso aqui é absolutamente falso. A gente só poderia unir essas duas raízes em um único radical se isso aqui fosse produto e os índices fossem iguais. Aqui os índices são iguais, que é raiz quadrada, só que aqui é soma. Então isso aqui é absolutamente falso. Toda função do tipo f de x igual a k elevado a x com k pertencente aos reais não negativos intersecta o eixo vertical no ponto 0 e 1. Isso aqui é verdadeiro, porque o k é um número positivo. Aliás, eu afirmei que o k é um número não negativo. Não, ele é não negativo e é diferente de zero. Então, k é um número positivo. Então, todo número positivo elevado a zero dá 1. Então, toda função do tipo f de x igual a k elevado a x com k sendo um número positivo, ele intersecta o eixo vertical no ponto 0 e 1. Se eu estou em cima do eixo vertical, quer dizer que o x é zero, isso é verdade. E quando eu troco aqui por zero, todo número elevado a zero vai dar 1. Então isso é verdade. Ele intersecta o eixo vertical no ponto x igual a 0 e y igual a 1. Voltando aqui, se isso aqui seria falso se o k fosse zero. O número 0 elevado a 0 não está definido. A função f de x igual a 1 meio elevado a x intersecta o eixo horizontal. Cortar o eixo horizontal quer dizer ter imagem zero. Nenhum valor que eu atribuir a x aqui, tá? Eu posso colocar qualquer valor real para esse número x aqui, que a imagem não vai dar zero. Por quê? A base aqui é 1 meio, e 1 meio elevado a qualquer expoente nunca vai ser zero, ou seja, nunca vai cortar o eixo horizontal. Então isso é falso. 3 elevado a menos 1 é igual a menos 3? Não. 3 vezes menos 1 que é igual a menos 3. 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3, é 1/3. Então isso aqui é falso. Exercício 16. Seja f uma função real em real, ou seja, f é uma função que leva números reais e números reais, tal que f de x igual a 3 elevado a x menos 3, sobre ela responda: quais as coordenadas do ponto de intersecção com o eixo vertical? Então, quais as coordenadas do ponto de interseção com o eixo vertical? O que acontece aqui é o seguinte: cortar o eixo vertical é estar sobre o eixo y. Quando a gente está sobre o eixo y, o x deve ser zero. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que atribuir, calcular a imagem de zero. Tá? Então quando eu estiver no eixo, quando eu estiver sobre o eixo vertical, fazer uma interseção com o eixo vertical, cortar o eixo vertical, isso significa exatamente que o x tem que ser zero. Então a gente vai fazer justamente isso. Colocar aqui, ó. Vai ficar na função aqui, eu vou substituir o x por zero e ver o que acontece. Então é 3 elevado a 0 menos 3. 3 elevado a 0 dá 1 e menos 3 continua. 1 menos 3 dá menos 2. Então, qual é o ponto que vai cortar o eixo? Eu quero as coordenadas, eu quero o valor de x e y desse ponto. O x vai ser 0 e o y vai ser menos 2. Então, chamando esse ponto de P, esse ponto vai ter coordenada x igual a 0 e y igual a menos 2. Ela intersecta o eixo horizontal? Se sim, quais as coordenadas desse ponto? Intersectar o eixo horizontal significa ter imagem zero. Quando eu estou cortando o eixo horizontal, eu estou cortando o eixo x, é a raiz da função, é ter imagem zero. Então, o que eu tenho que escrever? Que 3x menos 3 tem que dar zero. E eu tenho que resolver isso aqui. Eu passo o 3 para o outro lado. 3x igual a 3. Isso aqui é só cortar as bases que a gente tem a resposta, né? Isso aqui é uma equação exponencial. Esse número aqui é o expoente é 1, que está aqui do outro lado. Então, o que significa isso? X igual a 1. Então, o ponto, que coordenada ele tem? x1 e y0.
Tá? Então é x1 e y0, esse ponto aqui. X igual a 1 e y igual a 0. Item C. Ela intersecta a função y igual a 6? Se sim, quais são as coordenadas desse ponto? Então eu quero saber se a função 3x menos 3, eu vou escrever ela aqui, a função 3x menos 3, intersecta a função constante y igual a 6. Então, quando o gráfico dessa função aqui cortar o gráfico dessa função constante, essa função constante tem imagem sempre 6. A imagem dessa aqui também vai ter que ser 6. Tá? Então, ela vai cortar o gráfico dessa função constante em que y é sempre 6. Qualquer que seja x, a imagem do y é 6. Então, quando essa função 3x menos 3, o gráfico dessa função 3x menos 3, cortar o gráfico da função y igual a 6, a imagem dessa função 3x menos 3 tem que ser igual a 6. Então, o que eu vou escrever? Ó, 3 elevado a x menos 3 é igual a 6, esse 3 passa para o outro lado, a gente vai ter 3 elevado a x é igual a 6, que está do lado direito, mais 3. Fazendo a sominha, né? 3 elevado a x igual a 9. Agora a gente tem uma equação exponencial para resolver. Então, o que a gente faz? A gente fatora o 9, 3x ao quadrado igual a 2, aquela velha história de cortar as bases, né? E isso vai implicar que x igual a 2. Então, quais são as coordenadas desse ponto? X igual a 2 e y igual a 6. Então, as coordenadas do ponto que está sendo procurado são x igual a 2 e y igual a 6. Então, está aqui esse ponto que eu chamei de R. Então, lembrando, a interseção da função constante y igual a 6 com a função 3x igual a menos 3, nesse ponto eles terão a mesma imagem. Como essa função aqui tem uma imagem única, que é y igual a 6, eu substituí aqui por 6 e resolvi. Considerando que f de x igual a 49 elevado a x, determine o valor de f de 1,5. Então, o procedimento padrão para qualquer função, se eu quero calcular a imagem do 1,5, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por 1,5. Então, é isso que eu vou fazer. Então, f de 1,5 vai ser 49 elevado a 1,5. Eu não sei, sem a calculadora, fazer essa conta, mas eu sei que o 49 é igual a 7 ao quadrado, é isso que eu vou fazer. 49 é igual a 7 ao quadrado, e o 49 está elevado a 1,5. Aqui a gente tem uma potência de potência, né? Eu tenho a 7 ao quadrado que está elevado a 1,5. Nessa situação, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 1,5 dá 3. 7 elevado a 3, agora sim. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 243, que é o valor da expressão ali. Então, a imagem de 1,5 nessa função aqui é dizer qual o valor de 49 elevado a 1,5. Nós usamos propriedade de potência aqui, fatoramos 49, multiplicamos os expoentes e, finalmente, elevamos 7 ao cubo e resolvemos o problema. Exercício 18. Dadas as funções f de x igual a 2 elevado a x ao quadrado menos 4 e g de x igual a 4 elevado a x ao quadrado menos 2, se x satisfaz f de x igual a g de x, então 2 elevado a x é... Então, a gente vai ter que descobrir quem é esse x que satisfaz essa igualdade aqui, f de x igual a g de x. Depois que a gente descobrir quem é esse x, é só calcular 2 elevado a x e achar a resposta. Então, a gente tem que escrever essa igualdade, f de x igual a g de x, é o que a gente vai escrever aqui, ó. F de x é 2 elevado a x ao quadrado menos 4, que é igual a g de x, que é 4 elevado a x ao quadrado menos 2. Aqui a gente tem a equação exponencial, mas só que as bases aqui são diferentes. A base de um lado é 4, a base do outro lado é 2. O que a gente faz? A gente fatora esse 4 aqui. Então, a gente repete a primeira, que já está na base 2, e do outro lado a gente fatora. Então, no lugar do 4, a gente escreve 2 elevado a 2, e o expoente continua esse expoente todo aqui, ó. Então, a gente vai escrever esse expoente todo ali. E a gente vai continuar isso aqui. Desse lado aqui a gente não faz nada, né? 2 elevado a x menos 4. E aqui a gente tem que multiplicar, ó. Então, aqui é potência de potência, a gente vai multiplicar x ao quadrado menos 2 vezes 2. Então, 2 vezes x ao quadrado. A gente vai repetir a base 2. 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 2 vezes menos 2x dá menos 4x. Agora sim, a gente tem bases iguais, a gente cortando as bases,
vai sobrar o quê? X ao quadrado menos 4 vai ser igual a 2x ao quadrado menos 4x. Isso aqui é uma equação do segundo grau, a gente vai reorganizar isso aqui tudo do lado esquerdo, né? Então, o x ao quadrado a gente repete, o 2x ao quadrado está do lado direito, a gente passa para cá, fica menos 2x ao quadrado. O menos 4 a gente passa para cá, fica mais 4. O menos 4x, né? Passa para o outro lado e fica mais 4x. O menos 4 já está do lado esquerdo, continua. Igual a zero, não sobrou nada do outro lado. X ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado e o resto a gente repete. Mais 4x menos 4, que é igual a zero. Essa equação do segundo grau, ela tem uma raiz dupla, tá? Ou a gente fala que ela só tem uma raiz real. Então, quando a gente resolve isso aqui, a gente vai descobrir que x' é igual a x duas linhas, que é igual a 2. Então, a gente descobriu quanto que vale o x' e o x duas linhas, que é a mesma coisa. Então, a gente vai resolver agora para descobrir quanto que é 2x elevado ao quadrado. Então, aliás, 2 elevado a x, né? E no lugar do x a gente põe 2, 2 elevado a 2, e a resposta 2 elevado a 2 dá 4. Letra D é a alternativa correta.